Olá a todos e a todas, espero que estejam bem. Eu hoje queria-vos falar sobre antenas. Às vezes eu recebo nos workshops mulheres e homens que correm com lobos e nas sessões de liderança pessoas que se queixam imenso porque é muito difícil arranjarem amigos, é muito difícil chegarem a uma festa e começarem a conhecer pessoas, é muito difícil depois conseguirem envolver as pessoas nas dinâmicas que querem fazer ao fim de semana. E por norma, eu começo a fazer um diagnóstico com aquela pessoa de como é que ela está habitualmente. E quando nós começamos a destrinçar a situação, nós chegamos à conclusão que aquela pessoa, a maior parte das vezes, está tão imbuída do seu papel de vitimização que quando vai ao encontro das outras pessoas, na maioria das vezes, o que ela fala é sobre os seus problemas, as suas ansiedades, o que ela gostava que fosse melhor. E isto acaba por criar um efeito um bocadinho de buraco negro. Ou seja, a pessoa, a primeira vez que está com aquela pessoa, até injeta energia, até injeta soluções, mas ao final de sequência de situações, não é? Segunda, terceira vez, a pessoa já começa a olhar para aquela pessoa como ela própria um problema, porque sempre que estamos com aquela pessoa, alguma coisa correu mal, há algum conflito, há uma lamentação, há uma situação. E é neste sentido que eu quero falar da antena. Porquê? Porque se vocês repararem, as pessoas que, apesar dos problemas que têm no cotidiano, porque todos temos, se esforçam por manter uma vibração alta, uma vibração de gratidão, uma vibração de pacificação, uma vibração de compaixão, uma vibração de alguma serenidade, não sendo isto constante, ou seja, obviamente com picos, pelo menos na maior parte de nós com picos e com mudanças nesta vibração, mas há esta consciência, esta vontade de que queremos, na maior parte das vezes, estar de uma forma serena, grata, a relativizar os problemas e a pensar naquilo de bom que temos. Isso acaba por funcionar como uma antena, se quiserem, ou um imã de pessoas. Porquê? Porque as pessoas habituam-se, quando veem pessoas nessas circunstâncias, a que aquela pessoa é leve. Sabem aquelas pessoas quando vocês chegam a um grupo e aquela pessoa está a pensar num bem comum, está a pensar numa solução, está a pensar no que é que pode fazer para participar, e isso acaba por cultivar uma situação e uma forma de estar leve. Nós sabemos que quando chegamos a um grupo ou a uma situação, se aquela pessoa estiver lá, ela está a agilizar, ela está a criar, ela está a pacificar. Do outro lado, quando temos aquela situação daquela pessoa que por hábito se queixa, problematiza, critica, até cria alguma dose de ruído para que as coisas não fluam, as pessoas habituam-se a sentir naquela pessoa um poço de problemas, um poço de dificuldades, um poço de maldicência. Então, o que é que eu vos quero dizer? Quando vocês sentirem na vossa vida que é muito difícil que as pessoas queiram fazer programas convosco, que é muito difícil envolverem os outros, ao invés de partirem logo para a primeira hipótese, que é de certeza que os outros estão parvos, de certeza que os outros não estão a ver, observem-se a vocês. Como é que estão os vossos pensamentos? Como é que estão a maior parte das vezes a vossa postura quando chegam ao grupo? É uma postura rígida? É uma postura de criticar tudo e todos? É uma postura de pôr em causa? Ou é uma postura serena, de aceitação, de perceber como é que nós podemos melhorar aquele contexto a que acabamos de chegar? E vocês vão perceber que se a vossa energia estiver, na maioria das vezes, com um foco numa vibração alta, numa forma de estar tranquila, grata, em que nós procuramos sempre a qualidade no outro, vocês vão perceber que isso acaba por ser quase um imã de pessoas. Porque todos nós procuramos pessoas que nos alegrem, que deem uma palavra amiga, que possam transbordar algum desse bem-estar. Por isso, se vocês sentem que na vossa vida é muito difícil envolverem os outros, nos variedíssimos contextos, profissional, pessoal, amoroso, perguntem-se como é que estão. Qual é a contrapartida que vocês levam aos contextos onde chegam? Estão sempre a pensar no que vão receber? Ou estão a pensar no que podem dar? É claro que depois isto é uma balança, não é? Nós normalmente numa sinergia que está bem tarimbada, damos, recebemos. Mas o que eu vos quero dizer é, se vocês sentem nos vários contextos onde se movem, que é sempre muito difícil a interação, é sempre
com muita resistência e que a maior parte das vezes as pessoas se afastam, procurem perceber como estão. Há muito tempo atrás eu escrevi um texto engraçado em que falava das pessoas aspirador e das pessoas concha acústica. E então o que eu dizia, sendo nós todos os dias um bocadinho de aspirador e concha acústica, na maior parte das vezes, é que uma pessoa concha acústica tende a reverberar, a ecoar os projetos, os sonhos, as boas intenções. Procura de todos os contextos ecoar o melhor. Escutar, que é uma característica que todos nós valorizamos quando chegamos à partida, na presença do outro, a nossa necessidade iminente de alguém que nos escute, e depois reverberam. E as pessoas aspiradoras, dizia que eram aquelas pessoas que de uma forma constante se queixavam, diziam mal toda a gente, criticavam, é tudo muito complicado. As pessoas não têm muitas vezes consciência que estão nesse estado, é algo que pode ser alterado, mas considerando que nós não vamos mudar os outros, mas vamos começar por nós, é isto que eu quero deixar aqui em cima da mesa, que se observem e percebam qual é a vossa postura habitual e se isso envolve pessoas na vossa vida ou se as afasta. Se chegarem à conclusão que a maior parte das vezes afastam as pessoas, então procurem perceber se estão de uma forma demasiado egocentrada, apenas a considerarem-se a vocês nesse eixo de relação. Um beijinho e boas lideranças.